A safra de uva e a produção de vinho e outros derivados foi recorde em 2010 no Brasil. O destaque ficou para o suco de uva integral, que teve um acréscimo de 14% em relação a 2009, ou seja, 3,5 milhões de litros a mais. Para falar do crescimento do setor vitivinícola brasileiro e também dos seus problemas, o Cidadania recebe Carlos Raimundo Paviani, diretor executivo do Instituto Brasileiro do Vinho, o IBRAVIN. Carlos, muito obrigado pela presença. Esses números são impressionantes, né? A que se deve o crescimento da produção de uva e, consequentemente, dos derivados? Bom, primeiro, te agradeço estar aqui, né? E é um prazer sempre falar desse tema que é muito bonito, né? Muito interessante. Mas a produção vitivinícola no Brasil e particularmente no Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor, ela vem crescendo até em função dos investimentos, das perspectivas do mercado, né? E esse 2010 tivemos crescimento em alguns setores, né? Como o suco de uva, os espumantes, que também tem, embora representem menos de 5% do total produzido, né? Mas também tem uma participação importante. E os vinhos tintos, né? Também os vinhos tintos finos, também crescimento em torno de 4% em 2009, né? Os números ainda estão fechando aí, porque nós temos a estatística até novembro, né? Mas 2010 tem sido um ano positivo, né? O crescimento se dá, eu acho, primeiro porque, de certo modo, há uma mudança de hábitos do consumidor brasileiro, né? Que há alguns anos não entendia o vinho, talvez como muito poucas pessoas, ou o vinho estava numa categoria, ou ele era consumido por uma elite, que consumia, digamos, vinhos, alguns poucos vinhos importados, ou era um vinho de produto, de consumo popular, bastante popular, ainda vendido em garrafão, né? Então, isso na década de 70, 80 foi muito forte. Na verdade, esse consumo se mantém e se estabilizou, digamos, o vinho popular. Mas veio crescendo um outro tipo de... Então, um consumidor mediano, digamos assim, que não conhece esse produto e começa a entender. E aí alia-se a questão dos efeitos que os franceses pesquisaram no paradoxo francês, né, que começa toda a área da ciência, da pesquisa, a determinar e investigar a relação entre vinho e saúde, que ele na dieta alimentar, consumido moderadamente, junto às refeições, pode fazer bem à saúde. Então, acho que esse é também um grande propulsor de um consumo moderado do vinho, né? Esse conceito se espalhou bastante, né? Sem dúvida, ele é um conceito que mundialmente, ou seja, nos países onde se consomem bebidas alcoólicas, né, então ele tem estimulado, né? E principalmente nos países onde o consumo quase era inexistente, né? O próprio Estados Unidos, há 30 anos atrás, consumia 2 litros per capita, que é um pouco mais, que é o que o Brasil está consumindo hoje, na verdade, né? E ele em 30 anos quintuplicou seu consumo de vinhos, né? O Brasil está num caminho também de crescimento, digamos, desse consumo, né? E junto a isso o crescimento também da produção, na verdade, né? Em novas regiões que estão sendo descobertas, que estão sendo experimentadas aí para a produção de uvas e vinhos. Pois é, você falou em espumantes. Em 2009 a produção foi de 11,2 milhões de litros e até novembro, né, de 2010 a produção era de 10 milhões,8. Pode fechar o ano... Vai fechar o ano em 13 milhões, Em 13 verdade, milhões, né? Aumento de 13%. E se somarmos aí o que é importado, que tem também uma participação, vai a 17 milhões de litros. 17 milhões de litros. Então foi um consumo bastante importante, bastante interessante. Eu falei do aumento do consumo da uva. Em quilos, houve um crescimento significativo de 2009 para 2011 também, ou melhor, 2010. A previsão em 2009 e 2010, a safra prevista era de 72,1 toneladas, não é isso? E 2010 e 2011, 86,1. Na verdade é maior do que isso, né? São cerca de 800 milhões de milhões quilos, né? Milhões de toneladas. Mil toneladas, né? Exatamente. Isso. Então para a elaboração de sucos, vinhos, espumantes e derivados da uva e do vinho, né? Isso é uma estimativa a nível de Brasil, né? O suco de uva, qual é o destaque? Por que ele cresceu mais do que os outros? Suco de uva, eu citei no começo, suco de uva integral, mas toda a sequência, toda a linha cresceu também. Então nós temos 2 tipos de suco de uva, Carlos. O suco que é produzido na safra e engarrafado na própria safra, que é o natural integral. E esse é um produto recente, é menos de 10 anos para cá que esse produto foi estimulado, digamos assim. Por quê? Porque houve algumas pesquisas e houve uma definição de um novo padrão de produção, na verdade, um novo processo, que é
onde durante a safra mesmo, ele tira-se o suco da uva e ele é engarrafado, ele tem um pequeno processo de aquecimento, quase que como para evitar, digamos assim, que ele vá fermentar depois, mas uma temperatura suave, sem descaracterizar o produto, e ele é imediatamente engarrafado. Então esse é o suco natural integral, né? Então esse tem uma produção limitada, porque ele é produzido só no período de colheita, né? Isso já está sendo produzido no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? E esse é um processo que tem menos de 10 anos. E esse é o que mais cresceu. Se a gente olhar somente esse, no ano passado, mais 23% crescimento no ano. E esse crescimento tem sido a média nos últimos 5 ou 6 anos.